Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriela, Pedro também tá aqui comigo atrás das câmeras hoje. Salve! Hoje eu vim trazer um assunto mais pessoal com relação à fibromialgia que eu tenho. E se você, assim como eu, tem fibromialgia e tem curiosidade de saber sobre como é a questão da gravidez com a fibromialgia e o parto também com a fibromialgia, fica aqui comigo que eu vou passar toda essa experiência para você do que eu passei, de todo o processo, de como foi, tudo que eu fiz e tudo que, toda essa experiência, porque quando foi a minha vez, eu nunca consegui encontrar um vídeo sobre isso. Então, se você tem fibromialgia ou conhece alguém que tem, compartilha esse vídeo com essa pessoa, que eu vou compartilhar tudo com vocês. Antes de tudo, para quem não sabe, a fibromialgia, ela é uma condição crônica, onde existe uma dor generalizada no nosso corpo. A sensibilidade que a gente sente é muito maior, a fadiga muito grande. Então, antes de qualquer coisa, eu vou contar sobre como eu descobri a fibromialgia. O meu diagnóstico veio em torno de 2021, que foi mais ou menos na época do Covid, quando o meu pai faleceu em 2021 devido ao Covid. Eu acabei ficando numa situação muito extrema, de não conseguir nem levantar da cama na época, mas 2021 veio o diagnóstico. Antes disso, eu já sentia os sintomas da fibromialgia, a ansiedade, a fadiga extrema, a sensibilidade no corpo e principalmente a dor generalizada. Então, 2021 foi um trauma muito grande, a perda do meu pai, e isso causou a piora muito grande dos sintomas. Então eu precisei na época me afastar do trabalho, precisei ir ao psiquiatra, eu precisei ir em vários médicos para saber o que estava acontecendo com o meu corpo. Até então eu estava lidando isso tudo como normal, eu estava meio que acostumando a sentir dor. A psiquiatra na época falou sobre a fibromialgia, só que na época ela queria tratar a fibromialgia com antidepressivo, essas coisas assim, porque querendo ou não, tudo tá relacionado à fibromialgia, à depressão, à ansiedade. Todo esse contexto, faz com que o nosso corpo comece a reagir de uma forma como se estivesse entrando em pânico, o sistema nervoso entra em pânico, e então não consegue processar tudo isso direito. Então acontece isso, o nosso corpo começa a sofrer essas consequências. Então eu descobri praticamente em 2021, mas eu já sentia os sintomas antes. Desde então eu sempre tenho procurado formas e formas de como lidar com isso, porque até então é uma doença sem cura, apesar de que existe o tratamento, existe todo esse processo e lidar com a doença. Então em 2024 nós descobrimos a gravidez, e foi a melhor coisa do universo pra gente. Porém, aí é que veio o medo, de como seria os sintomas da fibromialgia durante a gravidez, porque até então nunca tinha visto outra pessoa falar sobre isso, se os sintomas seriam piores ou se seriam a mesma coisa, ou os sintomas parariam, a gente não tinha esse tipo de informação na época. Então, no início, eu acredito que os sintomas foi a mesma coisa de todas as clássicos da gravidez, os clássicos, o enjoo absurdo e a fadiga. Talvez essa fadiga do início pra mim foi muito difícil, porque é uma fadiga que eu já sentia antes, só que ela veio de uma forma muito pior, muito ruim. Você ficava muito mole mesmo, assim. Nossa, eu não conseguia nem levantar da cama direito. Foi bem complicado. Aí, no primeiro trimestre da gravidez foi mais essa questão da fadiga e de enjoo. Mas isso aí, tudo bem, tudo ok, que quase todas as gestantes sentem esses sintomas. Mas no segundo trimestre tem uma piora, assim, muito grande de alguns sintomas de dor. Eu tive muitos episódios de crise da fibromialgia. Tinha dias que eu sentia umas dores estranhas, Tipo no braço, nos perna, braços, assim. Principalmente nas articulações. Nas articulações. Sim. No braço, assim, era como se, sei lá, tivesse quebrado. A dor é muito forte. Nas articulações dos braços. Em um dia,
Aí no outro dia, nas pernas. Cheguei a ficar sem andar, sem conseguir andar, lembra? A gente foi parar no hospital, você tomou remédio. Fomos, nossa, na época fomos muito ao hospital. Porque gestante é o seguinte, não pode tomar praticamente nenhum tipo de medicação, senão afeta o bebê dentro da barriga. Então, como lidar, né? Até então, eu não estava tomando nenhum tipo de remédio controlado, nem nada, eu ainda não tinha nenhum tipo de tratamento, eu só estava fazendo exercício em casa e isso estava me ajudando, né? Mas eu não tinha nenhum tratamento assim específico, porque o antidepressivo comigo não funciona com isso, nunca melhorou dor, nunca melhorou ansiedade, nunca melhorou nada. Pra mim o antidepressivo, ele nunca me fez bem, é isso. Então, pra mim não era opção continuar. Nessa época, toda vez que eu tinha uma crise de fibromialgia, uma crise muito grande de dores, eu tinha que ir pro pronto-socorro, o pronto-socorro da própria maternidade, né, pra tomar medicação na veia. E eu saía de lá ainda com dor. Eu tomava remédio e saía de lá ainda com dor. Então, eu acho que de todo o tempo que eu tenho a fibromialgia, a gravidez foi a época que mais eu tive crises intensas, muito intensas. Isso foi mais no segundo trimestre da gravidez. Foi muito difícil. Tipo, diminuiu os sintomas do enjoo, diminuiu um pouco a fadiga, mas aí veio com tudo, né? Muito forte as dores, muito forte. E na época da gravidez eu tive inúmeras infecções urinárias também. E isso tudo vai agravando, né, o processo. E ainda assim que eu tinha toda essa dor, todo esse processo, eu amava estar grávida. Como é que pode, né? Porque a gente estava ali vivendo um sonho e tudo que acontecia comigo externamente, das dores, de passar por esses processos de tomar antibiótico, tomar remédio na veia, tomar tudo isso, não afetou a minha filha em nada. A gente estava fazendo um acompanhamento de perto dela o tempo inteiro, fazendo um acompanhamento, e ela não foi afetada. Então isso deixava meu coração mais tranquilo, o nosso coração mais tranquilo. E não afetou. Graças a Deus, não teve nenhum tipo de sequela ou qualquer coisa. Não teve nenhum tipo de sequela com ela. E isso era o que a gente mais tinha receio, né? Eu acho que as formas de emergências assim, que a gente lidava realmente era no pronto-socorro, tomar a medicação na veia, tipo assim, pelo menos melhorava a questão ali na hora e melhorava também, passava uns dias assim, eu ficava bem. Mas o que melhorou mesmo foi uma consulta que eu fiz com um médico de medicina integrativa, que ele começou a passar vários multivitamínicos para eu tomar, fiz reposição de progesterona, eu fiz todo um acompanhamento da raiz do problema, assim, para que isso não afetasse minha filha em nada e minha saúde também, né, ficasse o melhor possível para continuar a gravidez tranquila até o final. Então, a medicina integrativa nessa época ajudou muito mesmo. E nessa época o médico me passou o CBD para tomar e fazer o tratamento para que eu conseguisse sustentar essa dor até o final da gravidez e até depois, né? Porque para quem tem fibromialgia, infelizmente a dor não é só ali naquele momento, pra sempre, né? Até então que não tenha cura, mas tem tratamento. E, nossa, eu posso dizer assim, com o CBD a minha vida mudou, como eu posso dizer, da água pro vinho. Porque melhorou assim as crises em uns 80%. Eu consegui sustentar melhor o terceiro trimestre da gravidez. Foi muito difícil, tudo foi muito difícil, mas depois que eu comecei a medicação, depois que eu fiz a reposição das vitaminas, reposição de hormônio da progesterona, né? Para poder proteger o bebê dentro da barriga. Não vou saber dizer todos os termos técnicos, né? Porque eu não sou da área. Mas foi um processo bem mais tranquilo depois que eu comecei o tratamento. Minha vida mudou completamente depois dessa consulta. Eu tive um final de gravidez bem mais tranquilo, bem mais leve. Se eu tivesse talvez tomando o CBD desde o início da gravidez, talvez eu não teria tido tantas crises, provavelmente, né? Eu acho que não teria. E eu tomei um que não afetasse também minha filha, né? Tipo, não afetasse o bebê dentro da barriga, ou, né, a gente não pode dizer com 100% de certeza se vai afetar ou se não vai afetar. Nenhum médico fala sobre 100% de certeza de nada.
Mas naquele momento, né, é sobre o que melhora os sintomas emergenciais ali naquele momento. E o CBD me ajudou muito, muito, muito mesmo. Então esse foi o processo da gravidez. E foi praticamente o segundo trimestre foi muito ruim e o terceiro foi mais tranquilo. Agora, o parto. Então, o bendito parto. Infelizmente, então, sobre o parto, o bendito parto. Infelizmente, eu passei praticamente pelos dois tipos de parto, né? Uma parte do processo do parto normal e depois acabei fazendo a cesárea. Mas essa parte do parto normal, meu Deus, eu queria a qualquer custo de ter um parto normal. Mas às vezes a gente não pode escolher, né? Só que eu fiz todo o processo, né? Eu fiz a fisioterapia pélvica, eu fiz exercício, eu fiz um monte de coisa para que tudo isso na hora desse certo. Mas aí chegou o quê? Chegou no dia e eu nem tinha as contrações ainda direito pro parto. Aí o meu médico na época falou bem assim, ó, chegar em 40 semanas, não tiver ainda as contrações, né? É pra ir pra maternidade pra fazer a indução do parto. Aí eu falei, tudo bem. O que aconteceu? Exatamente isso. A lua acordou. Então, fomos à emergência da maternidade para poder fazer a indução do parto, porque eu tava até sentindo contrações, mas elas ainda estavam muito fracas para poder ter algum tipo de dilatação, ou enfim. Aí eu internei, comecei a indução do parto, isso era numa quinta-feira, acho que era numa quinta-feira. E aí, quinta-feira, comecei a indução do parto cedinho, à noite. Eu comecei a ter muitas contrações, mas aí depois muitas contrações, aí depois parava. E aí nesse processo eu não tive nenhum tipo de dilatação praticamente. O máximo de dilatação que eu tive durante todo esse processo foi 3 centímetros. Então foi um processo bem dolorido. E aí quando já tinha dado falha de indução, já tinha dado, né, não ia dar certo pra ter o parto normal, já tava aqui tranquilo. Mas aí a minha bolsa estourou. Eu já tava com dieta zero pra poder fazer a cesárea no dia seguinte. E minha bolsa estourou. Meu Deus. Foi assim, se eu tava com dor das contrações anteriormente, depois que a minha bolsa estourou, eu acho que não sei. Foi absurdamente forte, muito forte. Eu sei que as dores das contrações são muito fortes, mas eu não sei dizer o quanto foi insuportável. Não tinha nada que resolvesse. Antes, quando eu tava no processo da indução, aí quando eu botava água quente nas costas, assim, naquela bola, ajudava e tudo, né? Melhorava um pouco, fazia aquelas massagens nas costas. Mas quando estourou a bolsa, não tinha nada que fizesse parar ou diminuir pelo menos um pouco a dor. Era muito constante, né? Tipo, quando vem as contrações mesmo, muito forte. E eu acabei desistindo de continuar o processo, porque eu já tava muito cansada, porque até então eu já tava muitas horas com muitas contrações, e aí voltava parado, e eu ficava muito cansada, já estava muito cansada. E os médicos ainda ficaram tentando me incentivar, né? Tipo assim, depois que estourou a bolsa, para que eu continuasse esperando tentar o parto normal. Mas aí, então eu esperei ainda 3 horas depois que a bolsa estourou, e tentava e fazia o toque, e eu não tinha dilatação, nunca tinha dilatação. Meu Deus, eu ficava, nossa, me dava uma tristeza, porque eu continuava passando por aquela dor insuportável e não tinha dilatação. Aí eu ficava assim, gente, eu não vou conseguir mais. Eu pedi pro meu marido eu falei bem assim, não me deixa desistir, que eu quero muito ter o parto normal, não me deixa desistir. Só que nesse momento eu falei bem assim, eu não aguento mais, já tá muito difícil. E eu já tava assim, a sensação que eu já tava delirando de dor, a sensação que eu ia desmaiar. E era uma dor muito intensa. E eu ficava assim, eu preciso ficar bem pra ver minha filha nascer, né? Não faz sentido a gente deixar seguir todo esse processo num cansaço absurdo pra quando o bebê nascer, cadê a energia, né? Eu já tava muito exausta. Então a gente conversou e decidimos fazer a cesárea mesmo,
porque tava muito complicado continuar com aquelas contrações muito, muito, muito fortes. E eu acho que o processo, depois que estourou a bolsa, começou essas contrações, eu acredito que por conta da fibromialgia, isso tenha se intensificado muito mais, a sensibilidade tenha ficado muito, muito, muito pior. E eu não dei conta, assim, né? Não é que eu não dei conta, né? Mas é que eu já tava muito cansada, eu já tava exausta de muitas contrações antes. O corpo ficou esgotado. Eu entrei, então pedi pro médico que fizesse a cesárea logo, porque eu já tava quase gritando na maternidade. Era uma anestesia, pelo amor de Deus, porque eu não aguentava mais, eu tava implorando por anestesia. E foi isso, aí me levaram pra sala de cirurgia, levaram a gente pra sala de cirurgia, e eu tava, meu Deus, eu tava passando muito mal. Eu vomitei de dor. Eu já nem tinha nada no estômago, eu vomitei água, sei lá o que já foi. E aí, nossa, foi bem difícil. E aí assim que ele colocou a agulha na coluna aqui, enfim, a anestesia, colocou a agulha da anestesia e foi bem na hora de uma contração. Aí eu senti assim, ó, diminuindo a contração. Eu, Jesus, que alívio. Eu tava bem nervosa, né? Que eu lembro que eu olhei lá, seu coração tava sempre mas lá, vai cacetando. Mas esse aí eu fiquei ansiosa. Isso. Porque eu comecei a não sentir as pernas. Eu não sentia as pernas normal, né? Porque eu levei a anestesia hack, e aí eu não sentia as pernas, porque não sente, né, da cintura pra baixo. E isso me deu uma ansiedade absurda. Eu fiquei em pânico de não sentir as pernas. Aí eu acho que o anestesista lá também deve ter dado um calmante. Ele te deu um calmante. Ele me deu um calmante, aí eu comecei a ficar tranquila. Nossa. Eu fiquei assustado quando vi seu coração, ele tava 140, 130, alguma coisa assim. Parecia que eu ia desmaiar, porque eu fiquei muito ansiosa. Eu ficava, meu Deus, eu não tô sentindo nada. É muito esquisito. Enfim, graças a Deus, ele me deu um calmante e eu consegui ficar bem. E aí foi muito rápido o processo do parto cesárea. Meu Deus, foi tipo a melhor coisa que eu já devia ter feito. Mas a equipe médica foi muito boa também. A equipe foi excelente. Foram duas médicas. O anestesista foi excelente. Nossa, todo mundo me acalmando lá no momento. Foi perfeito. Aí deixaram gravar o parto. Nossa, foi excelente. O Pedro viu o parto todinho, gente. E nem desmaiou, ele ficou tranquilo. Todo mundo, né? Que o pessoal desmaia. Pois é, ele ficou muito tranquilo, viu o parto todinho, rasgando lá. Deus me livre. Eu não queria ver, obrigada. Muito louco. Eu acho que eu desmaiaria. Muito da hora, inclusive. Pois é. E aí, nossa princesinha nasceu super saudável e grande, que eles tiveram que cortar um pouco mais, que eles achavam que ela era menorzinha, porque a minha barriga em si não ficou tão grande quanto ela era grande. Mas a gente... Nossa, foi tudo ótimo, assim, né? Depois a recuperação, a amamentação, e foi isso. Essa parte do parto foi um desafio muito grande pra mim, muito, muito grande, porque lidar com essas dores tão intensas, assim, e a fadiga e o cansaço, porque é um cansaço físico, é um cansaço mental, é um medo de não dar certo, o medo de minha filha sofrer. Nossa, foi muitos medos ao mesmo tempo. E a culpa também de não dar conta, de né, achar que não tá dando conta por conta da dor. Eu ficava me perguntando assim, mas tantas mulheres passam por isso, por que eu não tô dando conta, né? Mas nem todas as mulheres passaram pelo que eu passei. Então, cada um tem o seu limite, cada um tem a sua... né, o jeito de lidar com a dor. E eu sou muito resistente à dor, muito, muito. Só que nesse momento eu já tava muito cansada. E eu queria priorizar estar bem pra minha filha. Resistente à dor, né? Que você tá morrendo com suas dores. Demora uma vida pra tomar seus remédios. Fala aí. Pois é, eu sou assim, difícil pra tomar remédio, mas enfim. Foi o processo do parto, mas a minha filha nasceu super saudável, graças a Deus, deu tudo certo. Ela não precisou de nada, ela já foi direto, né, pro pós-parto, assim, da recuperação lá da cesárea. Só precisou do pepeto. E foi pro pepeto. E aí foi
Nossa, foi um sonho. Só que começa a segunda parte do pesadelo, que é o meu pós-parto. Eu acredito que a parte mais difícil tenha sido a amamentação, esse início. Por quê? A Lua Maria, ela conseguiu fazer a pega assim, do peito, mas o meu peito, em algum momento que ela pegou errado, meu peito machucou. E aí acabou os dois peitos machucados. Que aí até cicatrizar de novo foi um mês. Eu demorei um mês pra parar de sentir dor no peito. Então toda vez que ela mamava era assim, eu não sei nem explicar, mas eu ia lá no céu e voltava toda vez. De 3 em 3 horas minha filha acordava pra mamar e eu ficava... Nossa, foi uma das partes mais difíceis pra mim, de verdade. Porque foi um mês contado de muita dor no peito, muita dor mesmo. Então, acho que essa parte, assim, mesmo eu tomando o meu CBD, não ajudou muito nessa parte, porque tem a ver muito com a sensibilidade, né? O peito ficou machucado e muito sensível. Então, toda vez que ela pegava pra mamar, meu Deus, doía muito, mas muito, de eu quase desmaiar de dor, assim. Mas era um sonho. Eu insisti até parar de doer. E foi um processo muito complicado pra mim, mas deu tudo certo. Aquele negócio que o povo fala de botar lanolina, né, ou essas coisas assim, botar o próprio leite, nada disso resolveu, nada disso cicatrizou, nada disso melhorou. Às vezes eu acho que nem tava mais machucado, acho que era só pela sensibilidade mesmo que tava causando tanta dor. O meu pós-parto foi difícil por isso, porque eu precisava dar o peito pra ela. Ela teve uma reação com a fórmula, né, que tava ali pra poder auxiliar nesse processo. Ela teve uma reação muito ruim com a fórmula e aí eu também preferi não dar mais. E a gente desistiu da fórmula e ficou só no peito. Insisti mesmo com muita dor. Mas, no fim das contas, depois de um mês, ficou tudo bem. Parou de doer, meu Deus, foi glória. E é isso, no pós-parto foi bem tranquilo. Depois, né, de um mês. O primeiro mês foi barra mesmo. Foi. Nossa, Jesus. Foi horrível. Mas eu tava ali com o nosso sonho no braço, então todo o esforço que eu fazia valia a pena cada segundo, mas dizer que foi fácil realmente não foi. Foi uma dor muito grande, um cansaço mental, assim, né, porque a gente fica se culpando, porque eu poderia dar mais vezes o peito pra ela, eu não conseguia, porque doía muito, mas depois ficou bem. Não foi e continua não sendo fácil, não. Ela ainda mama, e se eu tiver uma crise, Isso. se eu tiver picos de dores, até hoje dói. Não dói igual no início, lógico, mas tem vezes que eu tô com crise hoje em dia, que ela ainda mama, que, meu Deus, eu falto ir no céu e voltar de tanta dor que eu sinto, pela sensibilidade, não por estar machucado. Essa parte aí, pra mim, tem sido bem desafiadora. Bom, essa foi a minha experiência com a gravidez e o parto. O meu parto foi assim, a minha gravidez foi assim, eu portando a fibromialgia. A gente acha que a gravidez vai ser aquela coisa assim muito ruim ou vai ser aquela mil maravilhas, então eu acho que o segredo é a gente não pensar demais como vai ser a gravidez, é só viver o processo, viver cada momento ali, pensar que seu filho tá ali dentro e que isso vai te dar forças, porque realmente dá muita força, uma força que a gente nem acredita que tem e que faz com que a gente passe por esse processo tão difícil e ainda saia desse processo bem, sair forte e feliz ainda por ter conseguido passar, né? É sempre importante ter um acompanhamento. Na época, a fisioterapeuta que fazia minha fisioterapia pélvica foi essencial durante a gravidez. Ela me ajudou no dia do parto, não presencialmente, mas falando comigo pelo WhatsApp e tudo mais. Eu tive uns 2 acompanhamentos durante a gravidez e foi tranquilo, né? Assim, eu não vou dizer que eu não tive o melhor pré-natal, eu queria que tivesse sido bem melhor, tanto que eu mudei de médico e tudo. Do outro lugar mudou de médico porque a médica saiu, enfim, não foi um pré-natal como eu gostaria que tivesse sido, mas a medicina integrativa
foi o que salvou. Foi excelente, porque ele acompanhou o restante da gravidez até o pós. Então, ajudou muito, muito mesmo. É muito importante que a gente entenda os nossos limites, os limites do nosso corpo. Aceitar, porque essa é a nossa condição atual, né? Não se castigar tanto a ponto de ficar se culpando ou ficar, né, colocando tanta coisa ruim na nossa cabeça, porque independente de tudo, nós temos uma força gigante dentro de nós. Nós, já por sermos mulheres, já temos uma força muito grande. Quando você vira mãe, a força dobra muito. E quando você é mãe que ainda porta uma doença dessa, outros tipos de doença, nossa força é colocada em prova o tempo inteiro. A gente sabe o quanto somos fortes. Então não deixe com que a sua mente fique sabotando você, né? Te colocando pra baixo ou ficar se culpando das coisas. Nosso filho, com o tempo, vai entendendo essa condição e realmente vai acostumando, né, com isso, porque já desde que nasceu você já passa por isso. Então é importante nesse momento ter esse tipo de consciência e não ficar se castigando o tempo todo. Também o suporte emocional, né? A família sempre está ali em sintonia, entender os seus limites e estar ali disposto para ajudar. O Pedro aqui, né, foi tudo pra mim, simplesmente tudo. Então não tem nem o que reclamar, ele me ajudou em todo o processo, tanto antes da gravidez, como na gravidez, como após gravidez, pra sempre, né? Então tem a família. Se você não tiver esse suporte com a família, porque muita gente, né, passa por isso, tem psicólogos. Hoje em dia eu faço terapia também para ajudar muito nesse processo. Psicólogo para ajudar nesse ponto de a gente não ficar se castigando, a gente não ficar se culpando o tempo inteiro, porque a maternidade por si só já faz com que a gente tenha esse tipo de sentimento, e a maternidade somatizada a uma fibromialgia faz com que a gente fique se condenando às vezes, e isso é muito ruim, faz com que piore tudo, né? A fibromialgia, ela tem a ver com o emocional. Então, se você vai acabando com o seu emocional, você continua sentindo muito mais dores. As crises pioram. Então, a gente precisa tratar o emocional pra gente continuar mais estável, né? No geral, é isso. A medicina integrativa, o suporte emocional e você com você mesma. Porque esse é a chave, é a nossa mente, é o nosso emocional. É a forma com que a gente encara o problema, ou encarar como não sendo um problema, sendo algo passageiro. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e te dado um suporte para que você não se sinta sozinha nesse ponto, porque muitas mulheres hoje em dia passam por esse processo e muitas delas não falam a respeito, às vezes por a maior parte das pessoas desacreditarem, porque a fibromialgia é uma doença oculta. Ninguém que, né, olha a gente na rua sabe que a gente tem uma doença nesse nível. Então, espero que a minha experiência aqui tenha te trazido algo que possa te ajudar. Se você quiser compartilhar experiências e contar mais sobre como tem sido pra você, pode conversar comigo aqui pelos comentários, que a gente pode dividir experiências. E se você quiser engravidar ou se você já estiver grávida, eu quero te tranquilizar de que esse processo, ele é difícil, mas ele é suportável, assim, porque somos muito fortes e conseguimos lidar com tanta coisa no dia a dia. Na gravidez e no parto não é diferente. Então, eu passei por esse processo e ainda pretendo passar de novo, porque eu quero ter outro filho. Espero que você se sinta forte o suficiente para continuar a gravidez ou para planejar uma gravidez de forma sem culpa, de uma forma mais tranquila, porque eu sei que tudo vai dar certo e que não vai ser um processo horrível, não vai ser um processo impossível, vai ser um processo às vezes até mais tranquilo do que foi comigo, porque cada um tem a sua experiência, mas acima de tudo, acreditar em você mesma, acreditar na sua força, porque isso é o que muda o jogo, isso é que muda a visão de tudo e ter a certeza de que a gente consegue. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir o vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal para ver mais vídeos
Talvez eu trazer mais vídeos como esse de experiências minhas, né, sobre a fibromialgia. Gravidez, a maternidade, né, como tem sido pra mim nesse momento, pra gente, né, que querendo ou não, quem passa não é só a gente, a família toda passa pela parte da doença, né, todo mundo é afetado. Mas é isso, compartilha com alguém que você conhece que tá passando por esse momento que é desafiador, mas que vai ficar tudo bem. E não se esquece de ativar o sininho para sempre receber os vídeos em tempo real. Isso aí, ó. Tchau, até o próximo vídeo. Valeu, galera.